Olá, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Gláucia e hoje nós vamos aprender sobre os números naturais. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe um like. Já estudamos um pouco da história da origem dos números anteriormente, sobre a necessidade do homem de registrar e agrupar quantidades. Os números estão muito presentes no nosso dia a dia. Lembram? Nós também já vimos que o número pode ser representado como quantidade ou contagem, por exemplo, a quantidade de alunos que tem na sua sala de aula, a quantidade de balinhas que você gosta de comer, que eu gosto de comer, a quantidade de pessoas em uma festa de aniversário, a quantidade de docinhos que você come numa festa de aniversários. Também os números estão representados em códigos, no número da sua residência, para identificar um produto, os códigos de barras. Aqui na identificação muito utilizada hoje em dia, nós temos um código de barra, aparece o país, a empresa, o produto. Então, através dessa numeração, a empresa consegue registrar e saber de onde veio, qual lote é a fabricação desse produto. Muito presente também nos boletos bancários, onde a gente faz as nossas compras. Nas nossas documentações, no CPF, no RG, na carteira de motorista, no título de eleitor. Os números também estão representados nas medidas, quando a gente tem a altura de uma pessoa, a massa, a quantidade da distância em que nós percorremos de uma cidade para outra, o tempo. Eles estão representados também em ordem ou posição. Ordem e posição, quando você se classifica em primeiro, segundo, terceiro lugar, a posição na fila, a classe de ordens, né, para representar a posição de um número. Então, os números naturais estão representados, estão no nosso dia a dia muito mais do que nós imaginamos. Então, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre eles. Os números naturais nós vamos representar por esse símbolo, por essa letra. Os conjuntos numéricos são representados por algumas letras especiais. Então, toda vez que aparecer este símbolo, essa letra, dessa forma, com esse risquinho no meio assim, duplo, nós dizemos que nós estamos falando dos números naturais. Então, a matemática, ela tem muita forma de representar um número, uma certa situação. E nós utilizamos muitos símbolos para fazer essa representação. Então, os números naturais, toda vez que aparecer este N, vocês sabem que nós estamos falando dessa sequência. Iniciando pelo zero, nós depois temos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e infinitamente. É uma sequência infinita e a sequência infinita nós representamos pela reticências. O zero, alguns matemáticos não consideram ele como fazendo parte do conjunto dos números naturais, porque ele surgiu bem depois dos outros algarismos, mas alguns matemáticos dizem sim que ele pertence a esse grupo. Então, nós também vamos considerar. Como a sequência dos números naturais é infinita, representada pela reticências, então os números naturais sempre têm um sucessor. Para encontrarmos um sucessor de um número, basta acrescentar mais um. Então, o sucessor de 0 é 1, o sucessor de 1 é 2, porque 1 mais 1, 2, o sucessor de 2 é 3, o sucessor de 3 é 4, o sucessor de 4 é 5, o sucessor de 5 é 6, 7 e assim por diante, sempre acrescentando mais um. Então, para nós encontrarmos o sucessor de um número, basta acrescentar mais um. Por isso, ele é infinito. Pensa no maior número. Se você acrescentar mais um, vai ter outro número após ele, e assim sucessivamente. Então, vamos a alguns exemplos. O sucessor de 12 é 13, porque se nós fizermos 12 mais 1, obtemos 13. O sucessor de 199 é 200, porque 199 mais 1, 200.
O sucessor de 999 é 1000, porque 999 mais 1 é igual a 1000. Então, para encontrarmos um sucessor de um número, basta acrescentar mais 1 ao número que desejamos. Então, por exemplo, se eu quero o sucessor de 50, basta acrescentar mais 1 a 50 e nós vamos obter 51. Nessa sequência, nós também temos os antecessores. Como nós encontramos um antecessor de um número? Então, o antecessor é o contrário do sucessor. Então, para encontrar um antecessor, basta subtrair 1 ao número. Então, 7 menos 1, 6. Então, 6 é o antecessor de 7. O antecessor de 6 é o 5, o antecessor de 5 é o 4, o antecessor de 4 é o 3, o antecessor de 3 é o 2, o antecessor de 2 é o 1 e o antecessor de 1 é o 0. O 0 é o único que não tem um antecessor na sequência dos números naturais. Então, para encontrarmos o antecessor de um número, basta subtrair 1 a esse número. Vamos ver um exemplo, alguns exemplos? O antecessor de 89 é 88, porque se nós fizermos 89 menos 1, obtemos 88. O antecessor de 199 é 198, porque se nós fizermos 199 menos 1, obtemos 198. O antecessor de 999 é 998, porque devemos fazer 999 menos 1. Aí obtemos 998. Então, para encontrarmos o antecessor de um número, basta subtrair a esse número menos 1. Na matemática, nós podemos representar os números ou a sequência dos números de várias formas. Uma das formas que nós vamos ver agora é a representação através de um conjunto. Então, nós vamos ver o conjunto dos números naturais. Um conjunto nós devemos representar por uma letra maiúscula. No caso, nós vamos usar esse símbolo, que é o N, e toda vez que nós utilizamos esse símbolo, nós temos que saber que nós estamos falando dos números naturais. Os elementos do conjunto vêm entre umas chaves, né, no começo e no fim, e nós colocamos esse símbolo de igualdade. Aqui dentro nós vamos colocar os elementos do conjunto. Então, toda vez que vir apresentado desta forma, como que nós lemos? Conjunto dos números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Também temos os conjuntos dos números naturais não nulos. Então, esse conjunto, quando aparecer este asterístico aqui em cima, significa que ele é um conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, que não aparece o zero aqui. Então, só aparece a partir do 1. Tá? Eu vou colocar aqui um outro exemplo de conjunto para vocês. Por exemplo, se eu quero o conjunto dos números pares, então eu vou representar a letra P para par. Então, eu vou colocar o símbolo de igualdade entre chaves, e aí nós vamos colocar os números pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10 e infinitamente, porque ele não tem fim. Então, por isso que nós colocamos as reticências. Mas, por exemplo, eu posso ter um conjunto dos meses do ano. Então, eu vou representar pela letra M os meses. Aí, nós vamos ter janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E nós não colocamos reticências, porque é um conjunto finito. Nós também devemos falar sobre os números naturais consecutivos. Os números naturais consecutivos são os números que vêm um após o outro na sequência. Então, aqui nós temos dois números naturais consecutivos, 18 e 19. 51, 52 e 53 são três números naturais consecutivos.
2020, 2021, 2022 e 2023. Aqui nós temos 4 números naturais consecutivos. Então, um número natural consecutivo é quando vem um após o outro, um em seguida do outro na sequência. Nós também podemos ter, por exemplo, números pares consecutivos. Então, os pares consecutivos seria, por exemplo, 2, 4, 6 e assim por diante. Então, vamos ver a sequência dos números pares. Então, as sequências são 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e infinitamente. Lembre-se que a reticências nós indicamos o infinito. E como a gente sabe, como a gente encontra os outros números pares? Então, todo número dividido por 2 e que tem resto zero é um número par. Então, para descobrir se o número é par ou não, basta você dividir por 2 e obter como resultado o resto zero. Então, aqui eu coloquei um par de tênis. Nós precisamos de 2 tênis para ter um par de tênis. Aqui nós temos 2 abelhinhas, um par de abelhas. Um gatinho sozinho não é um par. 2 gatinhos formam um par. 3 gatinhos não formam um par, mas 4 gatinhos formam 2 pares. Dizemos também que todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. Então, seguindo a sequência, nós temos 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 e assim por diante. Vamos ver a sequência agora dos números ímpares. Então, quem são os números ímpares? 1, o 3, 5, 7, 9, 11, 13 e infinitamente. Da mesma forma que nós encontramos os números pares, fazemos para os números ímpares. Só que aqui, quando dividimos por 2, nós vamos obter o resto 1. Então, se eu dividir 13 por 2, nós vamos obter 6 e vamos ter como resto 1. Então, toda vez que nós temos o resto 1 dividindo por 2, nós temos os números ímpares. Então, eu coloquei aqui uma abelhinha. Uma abelhinha, ela está sozinha. Então, eu tenho um número ímpar. 2 abelhinhas, não. Nós temos um par. 3 abelhinhas, nós temos uma sozinha. Então, aqui nós temos um número ímpar. Um gatinho sozinho, eu tenho um número ímpar. 2 já forma um par. 3, nós temos um número ímpar, porque sobra um gatinho sozinho. 4, nós temos 2 pares. Mas 5 gatinhos, nós temos um sozinho. Então, aqui nós temos também um número ímpar. Também podemos dizer que todos os números terminados em 1, 3, 5, 7, 9 são números ímpares. Então, continuando a sequência, nós vamos ter 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 e assim por diante. Então, nós vimos que os números naturais nós representamos por esse símbolo. E a sequência dos números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e infinitamente. Nós temos o conjunto, a representação através dos conjuntos, que nós representamos por uma letra maiúscula, o símbolo de igualdade, e os elementos do conjunto devemos colocar entre chaves. E lemos, o conjunto dos números naturais são, e aí os elementos do conjunto, que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Nós também temos o conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, que não aparece o zero dentro desse conjunto. Vimos os números naturais consecutivos, que vêm um atrás do outro, os números pares, que lembrando que todo número terminado em 0, 2, 4, 6 e 8 são pares, os números ímpares, todos os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9 são ímpares. Espero que vocês tenham entendido e até mais!